E aqui está a nossa querida Uhum. professora Ofélia, que sabem, né, que ela teve uma contribuição muito grande para a educação das escolas, né, do sistema educacional das escolas adventistas, é uma autora de livros, de meditação, uma pessoa muito capacitada, nos ajudou muito na Igreja Adventista, e eu tenho essa honra de ser nora dela. E Bom, ela tem palestrado aqui, então Deus a use hoje à noite, tá, querida? Está bem aí? boa noite. Boa Vocês noite. estão me ouvindo direitinho? Sim, Sim? É muito bom conversar com vocês. Dá para ouvir bem? É, penso sim. que nessa realidade tão difícil que estamos passando todos, nós estamos falando numa caminhada com Deus, né? Se é possível conviver com Deus, tê-lo cada dia no nossa jornadear por este mundo, como peregrinos. E a pergunta, na primeira vez, estava baseada em Jeremias 29, verso 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Jeremias está dizendo assim: olha, todo aquele que busca a Deus, ele vai encontrar-se com ele, vai achá-lo. Ele está disponível. E não é um Deus escondido. Ele é um Deus todo-poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, atuando no ministério de nos salvar. O preço já foi pago, o inimigo já foi vencido, e agora a guerra continua, porque quanto mais próximos estamos da volta de Cristo, mais a miúde serão os acontecimentos, e vocês e eu temos visto isso. Então, de repente, a gente diz assim: nós podemos fazer a pergunta assim: será que é possível viver neste mundo sem Deus? Eu, pessoalmente, digo que não, não é possível. Eu fico, às vezes, assim, olhando as pessoas e pensando, elas agem de uma forma como se Deus não existisse, porque elas não conhecem, elas não sabem, algumas são ignorantes a respeito do Evangelho. E a gente fica preocupado porque, de repente, eu tenho a responsabilidade de dizer para eles algumas coisas e falar do ministério de Jesus e de que Deus quer viver conosco, quer caminhar conosco, mas é preciso buscá-lo. Nós vimos isto na outra vez. E aí eu gostaria de analisar três pontos com vocês. É, buscar a Deus, caminhar com Ele, tem três significados que a Bíblia vai nos orientar. Sempre a Bíblia vai responder. O primeiro deles está em Salmos 34, verso 5. O que é que diz ali? Entrega teu caminho ao Senhor. Uma das coisas difíceis na caminhada com Deus é a entrega, porque nós achamos que somos capazes de resolver todos os problemas e nós não somos. Nós não sabemos muitas vezes o que está por trás. E aí a Bíblia nos chama para a entrega, entregar. Entrega o teu caminho. Mas eu comecei a pensar, a refletir, entrega o teu caminho e o mais ele fará. Aí eu fiquei pensando, o mais, é intrigante esse o mais. Parece uma pessoa, o mais, um substantivo. O mais, é esse o mais que nos incomoda. É esse o mais que perturba o nosso dia a dia. É esse o mais que a Bíblia está chamando para entregar a Ele. O mais é aquilo que você não consegue resolver. Eu estava caminhando eu estava de carro aí umas ruas, ruelas, e entrei num lugar, já anoitecendo, fiquei apavorada. Por quê? Eu entrei e não tinha saída. E de repente não tinha nem como fazer a volta com o carro. Eu pensei, eu estou no beco sem saída. Pois esse é o mais. E Deus quer atuar nos o mais. Veja só. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. E deixa o mais comigo. Aquele o mais que te perturba. Aquele beco sem saída. Aquela solução que você não vai conseguir realizar. Ninguém vai poder te ajudar.
porque é demais, é além da conta, é o mais. Entrega esse o mais para Jesus. Veja só, quando você tem um tumor, uma coisa, alguma coisa muito difícil de ser resolvida nos seus ossos, uma inflamação, alguma coisa, o médico manda você fazer uma ultrassonografia. Então você entra naquela máquina e, de repente, o operador do outro lado, o médico, enxerga tudo que tem. Músculos, neurônios, enfim, os ossos, e vê tudo. Mas você não enxerga as ondas magnéticas que estão fazendo esse trabalho. Enxerga? Não. Assim é com Deus. Você vê o poder dele, mas você não vê a atuação deles muitas vezes porque o ato de fé é entregar. Entregar e deixar o mais na mão dele é nossa parte, é viver pela fé. E a Bíblia fala que nesse mundo o justo deverá viver pela fé. É um ato de fé eu entregar e reconhecer que o mais eu não consigo. Então o mais fica para o Senhor resolver. Veja só, quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu estou buscando Deus, certo? E é maravilhoso quando nós colocamos nas mãos dele para a solução, assim como as ondas magnéticas ou as ondas do rádio que você ouve, ou na televisão que você vê um filme, elas estão atuando, não você está enxergando, mas as ondas magnéticas estão ali e você não as vê. A oração tem esse objetivo também. São como ondas magnéticas que sobem ao Pai e descem em forma de bênçãos. Ah, mas eu às vezes não enxergo, demora um pouquinho. Sabe por quê? Porque tem o segundo ato de fé. O primeiro é a entrega e eu deixar o mais. Esse intrigante sujeito, que eu não consigo resolver. Então, entrega para ele. E o segundo é esperar no Senhor. Espera no Senhor e ele atenderá ao desígnio do seu coração, diz o salmista. Entrega. E essa entrega envolve a espera. Você coloca nas mãos do Senhor e fica esperando a resposta. Espera no Senhor. A espera nem sempre é muito bom, mas é um ato de fé. Eu sei em quem eu creio, diz Jó. Eu sei quem é o meu Redentor. Nele confiarei. Ainda que ele me mate, eu continuarei com ele. Engraçado. Nem medo da morte ele tinha. Espera no Senhor. Mas quando o Senhor nos convida para esperar, espera no Senhor, é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Entende como é? Ele vai responder no tempo correto, no tempo melhor. E enquanto você está esperando, enquanto você está nessa espera, que às vezes não é fácil, ele vai desenvolver em você, sabe o quê? Em mim, você, todos nós, alguns requisitos importantes para a salvação, que é a paciência, a mansidão, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, herdarão o céu, não é essa terra aqui, é o céu. Entende como é? Enquanto nós esperamos, ele vai desenvolver pacificação, vai calma. Então, no processo educativo de Deus, esse segundo elemento de ato de fé, que é esperar no Senhor, esperar o seu tempo para resolver o nosso o mais, esperando nele, é um ato de fé, é um exercício de fé. E eu vou desenvolvendo outras capacidades, outras habilidades que eu preciso ter para estar preparado para morar com Jesus, morar lá em cima. Eu vou desenvolver resiliência, que para mim é esperar com esperança. Entende? Nunca devamos perder a esperança. Nunca. Eu vejo, às vezes, jovens
que me causa, assim, é um pesar no coração. Aquelas estatuetas desenhadas pelo corpo, pelos braços, pelas pernas, e um monte de piercing, umas coisas assim tão desagradáveis no canto da boca, na língua. E eu fico pensando, falta rumo. Eles não sabem para onde eles estão indo, certo? E Deus quer nos chamar a atenção de que nós devamos estar prontos, esperando a resposta dele. Nessa espera, ele vai trabalhando conosco. A paciência, a resiliência, tão necessária nessa época. O tempo de Deus não é o nosso. E nós não podemos perder o quê? A esperança. A esperança nos move. A esperança enche o nosso coração, é a cor verde, sabe? É aquela, nossa, agora eu não consigo, mas eu vou conseguir. Agora eu não tenho, mas se eu não tiver aqui, nova terra. Se aqui não conseguir, eu vou conseguir lá. Eu vou estar lá pela graça de Cristo, ele já me comprou. Às vezes eu olho e fico pensando, o sangue de Cristo, na oração, pelo precioso sangue, Senhor, quando eu clamo por uma pessoa. Poxa, Senhor, o teu sangue precioso. Enquanto nós esperamos no Senhor, é muito interessante. Nós fazemos um reconhecimento a respeito de Deus. Nós reconhecemos que Ele é soberano. Entendem? O que é ser soberano? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ah, mas foi para a sepultura. Eu orei tanto para que ele não fosse. Mas Deus sabe o que faz. Entende? Espera no Senhor. Confia nele, exerça ato de fé. O justo viverá pela fé. Vamos exercer esse ato de fé, esperando no Senhor. Ele vai responder. E deixa que ele responda à sua maneira, a seu tempo. Não queira correr. Deixe a soberania de Deus atuar em você. Seja feita a sua vontade. Jesus fez isso no Calvário. Cumpra-se o teu querer. A Maria, quando esperava Jesus, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se a tua vontade. Que maravilha quando nós desenvolvermos essa característica. Depender do Senhor, esperar nele e ficar firmes. Aconteça o que acontecer. São Mateus 11, 28. É umas passagens da Bíblia que eu amo demais. Porque diz assim: está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. É tão claro. Vem a mim. Eu, quando vou a Jesus, quando o meu fardo fica pesado, porque eu sou igual a vocês, não tem diferença nenhuma. E está pesado mesmo. Então, eu vou. O dia que está pesado demais, eu já tenho meu lugarzinho lá, que eu clamo a Deus e fico esperando a resposta. Eu fico esperando a resposta e ela vem. Só que é o seguinte, não é no meu tempo. Entendeu? É no tempo dele. Mas vem. Às vezes demora. E pode não vir também aqui nesse mundo. Mas eu vou continuar confiando. Mas há uns truques que eu vou ensinar para vocês. Umas coisas muito boas. Quando eu estou assim, muito sobrecarregada, eu fecho a porta do quarto e abro no Isaías 53. Mas eu amo Isaías 53. Lá no céu eu vou sair correndo atrás de Isaías. Mas que coisa! Como é que aquele homem escreveu aquilo? 700 anos antes de acontecer. É demais. E sabe que aquele negócio de vítima, que só eu sofro, que acaba tudo na hora. Isaías 53, eu oro lá e saio tinindo de lá, do meu quartinho. Então, São Mateus 11, 28 diz assim: venha, troque o teu fardo pelo meu. O meu é suave, o teu é pesado demais. Eu digo: Senhor, está pesado, Senhor, por favor. Eu vim aqui para trocar. E sabe o que acontece? Eu escutei esses dias
o doutor, aquele Marcos, que coisa maravilhosa. Ele falou assim que ele clamou naquele quartinho, depois ele clamou no banheiro, lembra? No banheirinho lá, ficou orando, orando, orando. Eu faço isso também. Eu tenho um lugarzinho lá que tem dia que eu fico lá, eu faço uma coisinha e volto para lá, faço uma coisinha, até sentir a paz. Aquela paz que só no céu eu vou sentir de novo. Dura um tempo. Eu consegui pegar o meu fardo e trocar com o de Jesus. Aí eu consegui. Aí vem aquela paz. Ele fez bem isso. Sentiu uma paz. É a paz que a gente vai sentir lá. Sempre. Aqui é de vez em quando, mas lá vai ser sempre. Então é muito interessante. Mas o terceiro ponto nesse ato de fé, de viver a vida pela fé, porque a vida cristã é viver pela fé. Abraão viveu pela fé, todos aqueles heróis lá, Rabi viveu pela fé depois que aceitou Jesus, né? Então nós temos que viver pela fé, sem desanimar, é pela fé e acabou. Agora veja, o terceiro ponto para mim é intrigante. Já mexeu comigo, já me abateu, já me colocou em conversação com o Senhor de uma forma não desrespeitosa, mas valente. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem. Como, Senhor? Senhor do céu, como todas as coisas? Isso aqui está ruim demais. Eu estou quase morrendo do peso do fardo. Como é que todas as coisas contribuem para o bem? Ah, mas quando eu me lembro que o Senhor Deus é todo-poderoso, é soberano, os outros dois pontos, que eu preciso perseverar, que eu preciso confiar, que eu preciso crer, digo não, é para o meu bem. Está difícil, mas é para o meu bem, porque Deus não faz nada errado. Ele não erra e ele só trabalha para um propósito: salvação nossa. Estar na nova terra, ter o nome escrito no livro da vida. Não importa. Não importa a doença, não importa a morte, não importa nada. Importa ter o nome lá. E é para isso que nós devemos viver pela fé, tá? Todas as coisas. Gente, quando a gente está nessa luta, que eu leio aí o que vocês escrevem, quando nós todos estamos nessa guerra espiritual, porque o inimigo está lutando conosco, com a nossa família, para a gente não viver pela fé. É o momento que mais nós precisamos nos apegar com Deus. Orar mais, ler a Bíblia, que é o nosso manual de sobrevivência espiritual. Ler a Bíblia, estudar a lição, responder, chegar lá na classe e participar. Gente, gente do céu. Então nós vamos aprendendo essas três coisas tão importantes para caminhar com Deus. A Bíblia nos mostra como caminhar com Deus. Eu quero encerrando nossa conversa falando do 11 de setembro. 11 de setembro de 2000, as Torres Gêmeas foram destruídas lá em Nova York, não foi? Pois é. Mas eu também tive um meu 11 de setembro particular. Foi 11 de setembro também. Mas foi 11 de setembro de 1977. Meu primeiro esposo era ministro do Evangelho. Estava preparando mais de 200 pessoas para o batismo. Tinha 5 obreiros bíblicos trabalhando com ele. E o inimigo remeteu a colher lá. Eu sei que foi ele, porque ele mesmo gritou lá na hora do enterro que ele foi ele, mas Deus permitiu. Mas quando isso aconteceu, no 11 de setembro de 77, meu show desapareceu. Eu tinha 2 crianças pequenas. E agora, dona Ofélia? Bom, agora estava meio perdida assim. Comecei a pensar, mas nada acontece por acaso. O Senhor vai me sustentar. E Ele vai ser o pai dos meus filhos. Porque a Bíblia fala isso. Salmo 68 está lá, verso 5. Pai
pai de órfãos, juiz das viúvas, é Deus em seu lugar santo. Eu peguei isso aqui e digo, ó, é isso aqui, ó. Tá, é aqui isso aqui. Vou me apegar com isso e acabou. Ai de quem se meter comigo, porque o meu juiz está lá em cima. Eu vou nomeá-lo agora. Chamei os molequinhos que não entenderam nada. Estavam festando, acharam que estava uma festa no cemitério. Tanto que corriam. Eu falei, ó, meninos, pare aqui. A partir de hoje, o Pai do céu vai ser o pai de vocês. E o juiz meu vai ser ele. Aqui para frente está tudo resolvido. Só que um dia, lá em casa, de noite, caiu uma chuva, um temporal horrível. E de noite, a minha filha, que ela chamava de noite para ir no banheiro, chamava o pai. E a minha filha resolve com a vozinha: Papai, me leva ao banheiro. Falei: Não. Não basta a chuva lá fora? Vou fui eu chorar agora. Fui lá, levei, mas ela não aceitava. Ela queria o pai. Falei: Filha, o pai do céu é nosso pai. Filha, mamãe está aqui. Vamos lá. Aquilo mexeu comigo. Eu falei: Poxa vida, que coisa difícil. Então, naquela amargura, naquele choro no meio da noite, com a chuva caindo lá fora, relâmpago, raios, eu pensei assim: Senhor, me desculpe. Pensei, não falei. Orei na cabeça. Falei assim: Senhor, me desculpe. Eu sei que tem que pensar para quê, mas eu vou perguntar se um dia o senhor puder me responder por que ele foi tão cedo, tão novo. Eu vou ficar muito agradecida. Mas, senhor, também não precisa responder, porque agora o meu coração está sangrando, está partido. O senhor sabe disso. Então, eu estou perguntando, se o senhor puder um dia, eu vou agradecer. Mas também, se não der, está tudo certo. 8 anos depois, morreu uma vizinha nossa e os meus filhos eram amigos dos meninos e foram no enterro. Eu não pude ir. Eu estava ocupada, estudando, fazendo uma tarefa para o UERJ lá do Rio de Janeiro. Eu falei: Não, não posso ir, vocês vão. Eles foram, arrumaram carona e foram. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, a gente chegava lá de casa, o poente maravilhoso. Me bateu uma saudade e eu me lembrei da oração. Opa, eu perguntei uma vez, mas que barbaridade! Onde é que eu estava com a cabeça? Mas tudo bem. Aquela noite aconteceu algo muito estranho, maravilhoso comigo. Eu estou contando não para me exibir, nem para me exaltar. Eu estou contando como testemunha do poder de Deus. Entendem? E de repente eu estava do lado da minha cama, eu deixava uma caneta, lápis, borracha e um abajur, porque às vezes à noite vinha inspiração para o trabalho que eu estava fazendo, e eu levantava e anotava tudo. Aquela noite, eu me acordei com um barulho diferente no quarto, na frente do guarda-roupa, o guarda-roupa embutido de portas verdes. Começou a fazer assim, ó, como se um palito de fósforo fosse sendo aceso. Sabe o barulhinho? Assim. E foi iluminando. Eu sentei. Pera, o negócio aqui tá diferente. Não me deu medo. Fiquei muito bem. Acendeu, acendeu, acendeu. Ficou um tocha assim, do lado da minha cama, na frente do guarda-roupa. E eu olhei, e entre aquelas luzes, eu vi uma parte dos lábios, da boca, simplesmente maravilhoso. Mas no meio das luzes. E eu pensei, eu só pensei, eu conversava, eu falava pensando com o ser celestial que estava ali. E eu olhei e disse: Eu fiz alguma coisa que está desagradando o senhor? Ele falou: Não, de maneira alguma. Deu, não deu um sorriso largo, esboçou um sorriso. Esboçou. E eu fiquei animada com aquilo. E eu falei assim: Que foi? Eu vim para dar a resposta a uma oração que você fez lá atrás, 8 anos fazia. Eu falei: Nossa, é. Então, essa pessoa, esse ser, disse: Vem e segue-me. E eu fui, na visão, né? É um corredor enorme, era um hospital, e eu fui atrás. Chegou no final, ele abriu a porta.
E daí deu uma curvinha, abriu outra porta com maçaneta. E me colocou, eu senti o calor do ser celestial. Pôs a mão assim por trás de mim. Eu não encostava nele, mas eu senti o calor dele, sabe, me protegendo. E numa cama de hospital estava deitado meu falecido esposo, amarelo. E fora, e tinha uma janela enorme, com nuvens, o céu lindo lá fora. E ele, fechado os punhos, blasfemava contra Deus. Estava com câncer de fígado, acredita? E ele blasfemava. E eu quis intervir, eu fiquei desesperada. Eu comecei a chorar, falei: não, não é assim que eu te conheci, não pode fazer isso, não é você. E ele disse: calma, o que você preferia, minha filha? Isso ou aquilo? Eu falei: aquilo. E me acordei, estou sentada chorando. Eu conto isso para vocês, porque no dia do cemitério, que era o 11 de setembro, eu coloquei nas mãos de Deus a nossa vida, dos meus filhos e minha. O Senhor é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Faça isso. Entregue para Jesus. Vá até Ele. Viva pela fé. E deixa o mais, ou tal sujeito ou mais, na mão dele. Pare de lutar com as suas próprias forças. A melhor coisa que possamos fazer. Que Deus abençoe vocês todos. E que a minha fala tenha sido útil para ajudá-los na caminhada, para aliviar o fardo, para sentir-se mais leve e para viver com Jesus. Vale a pena viver com o Senhor. Que Deus os bendiga. Amém. Oração. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, aqui embaixo as lutas são muitas, mas o teu sangue precioso derramado no Calvário por nós é suficiente para nos ajudar na caminhada. O Espírito Santo enviado pelo Senhor pode nos ajudar a consolar, a confortar, a dar forças. Senhor Jesus, nós queremos viver pela fé aqui. Nós queremos entregar-nos a Ti, nós queremos esperar em Ti e nós queremos desenvolver características e habilidades para o céu. Fica com cada pessoa que pôs o seu pedido, que colocou sua prece. O Senhor disse que quando formos ao Senhor em seu nome, Ele vai nos ouvir. Nós sabemos, Senhor Jesus. Nesse momento, nos entregamos a Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Envia Teu Espírito Santo, dá-nos forças para a caminhada. E os problemas todos sejam resolvidos ao pé do Teu altar, esse altar lá em casa, enquanto oramos uns pelos outros e por nós mesmos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para sempre nos entregamos e nos conserva neste caminho de fé até a sua volta. Venha logo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. I'll take my hand, I'll walk with you. I will let go till you say so. There isn't any go.
Gravar aqui, que precisa ir para o YouTube. E aqui está a nossa querida Uhum. professora Ofélia, que sabem, né, que ela teve uma contribuição muito grande para a educação das escolas, né, do sistema educacional das escolas adventistas, é uma autora de livros, de meditação, uma pessoa muito capacitada, nos ajudou muito na Igreja Adventista, e eu tenho essa honra de ser nora dela. E Bom, ela tem palestrado aqui, então Deus a use hoje à noite, tá, querida? Está bem aí? boa noite. Boa Vocês noite. estão me ouvindo direitinho? Sim, Sim? É muito bom conversar com vocês. Dá para ouvir bem? Penso entendi. que nessa realidade tão difícil que estamos passando todos, nós estamos falando numa caminhada com Deus, né? Se é possível conviver com Deus, tê-lo cada dia no nossa jornadear por este mundo, como peregrinos. E a pergunta, na primeira vez, estava baseada em Jeremias 29, verso 13, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, Jeremias está dizendo assim: olha, todo aquele que busca a Deus, ele vai encontrar-se com ele, vai achá-lo. Ele está disponível. E não é um Deus escondido, ele é um Deus todo-poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, atuando no ministério de nos salvar. O preço já foi pago, o inimigo já foi vencido, e agora a guerra continua, porque quanto mais próximos estamos da volta de Cristo, mais a miúde serão os acontecimentos, e vocês e eu temos visto isso. Então, de repente, a gente diz assim: nós podemos fazer a pergunta assim: será que é possível viver neste mundo sem Deus? Eu, pessoalmente, digo que não, não é possível. Eu fico, às vezes, assim, olhando as pessoas e pensando, elas agem de uma forma como se Deus não existisse, porque elas não conhecem, elas não sabem, algumas são ignorantes a respeito do Evangelho. E a gente fica preocupado porque, de repente, eu tenho responsabilidade de dizer para eles algumas coisas e falar do ministério de Jesus e de que Deus quer viver conosco, quer caminhar conosco, mas é preciso buscá-lo. Nós vimos isto na outra vez. E aí eu gostaria de analisar 3 pontos com vocês. Buscar a Deus, caminhar com Ele, tem 3 significados que a Bíblia vai nos orientar. Sempre a Bíblia vai responder. O primeiro deles está em Salmos 34, verso 5. O que é que diz ali? Entrega teu caminho ao Senhor. Uma das coisas difíceis na caminhada com Deus é a entrega, porque nós achamos que somos capazes de resolver todos os problemas e nós não somos. Nós não sabemos muitas vezes o que está por trás. E aí a Bíblia nos chama para a entrega, entregar. Entrega o teu caminho. Mas eu comecei a pensar, a refletir, entrega o teu caminho e o mais ele fará. Aí eu fiquei pensando, o mais, é intrigante esse o mais. Parece uma pessoa, o mais, um substantivo. O mais, é esse o mais que nos incomoda. É esse o mais que perturba o nosso dia a dia. É esse o mais que a Bíblia está chamando para entregar a Ele. O mais é aquilo que você não consegue resolver. Eu estava caminhando eu estava de carro aí umas ruelas, e entrei num lugar, já anoitecendo, fiquei apavorada. Por quê? Eu entrei e não tinha saída. E de repente não tinha nem como fazer a volta com o carro. Eu pensei, eu estou no beco sem saída. Pois esse é o mais.
E Deus quer atuar nos ou mais. Veja só. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega. E deixa o mais comigo. Aquele ou mais que te perturba. Aquele beco sem saída. Aquela solução que você não vai conseguir realizar. Ninguém vai poder te ajudar. Porque é demais. É além da conta. É o mais. Entrega esse o mais para Jesus. Veja só, quando você tem um tumor, uma coisa, alguma coisa muito difícil de ser resolvida nos seus ossos, uma inflamação, alguma coisa, o médico manda você fazer uma ultrassom, uma ultrassonografia. Então você entra naquela máquina e, de repente, o operador do outro lado, o médico, enxerga tudo que tem. Músculos, neurônios, ah, eh, enfim, os ossos, e vê tudo. Mas você não enxerga as ondas magnéticas que estão fazendo esse trabalho. Enxerga? Não. Assim é com Deus. Você vê o poder dele, mas você não vê a atuação deles muitas vezes porque o ato de fé é entregar. Entregar e deixar o mais na mão dele é nossa parte, é viver pela fé. E a Bíblia fala que nesse mundo o justo deverá viver pela fé. É um ato de fé eu entregar e reconhecer que o mais eu não consigo. Então o mais fica para o Senhor resolver. Veja só, quando eu faço isso, eu estou dizendo, eu dependo do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu estou buscando Deus, certo? E é maravilhoso quando nós colocamos nas mãos dele para a solução, assim como as ondas magnéticas ou as ondas do rádio que você ouve, ou na televisão que você vê um filme, elas estão atuando, não você está enxergando, mas as ondas magnéticas estão ali e você não as vê. A oração tem esse objetivo também. São como ondas magnéticas que sobem ao Pai e descem em forma de bênçãos. Ah, mas eu às vezes não enxergo, demora um pouquinho. Sabe por quê? Porque tem o segundo ato de fé. O primeiro é a entrega e eu deixar o mais. Esse intrigante sujeito, que eu não consigo resolver. Então, entrega para ele. E o segundo é esperar no Senhor. Espera no Senhor e ele atenderá ao desígnio do seu coração, diz o salmista. Entrega. E essa entrega envolve a espera. Você coloca nas mãos do Senhor e fica esperando a resposta. Espera no Senhor. A espera nem sempre é muito bom, mas é um ato de fé. Eu sei em quem eu creio, diz Jó. Eu sei quem é o meu redentor. Nele confiarei. Ainda que ele me mate, eu continuarei com ele. Engraçado. Nem medo da morte ele tinha. Espera no Senhor. Mas quando o Senhor nos convida para esperar, espera no Senhor, é porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Entende como é? Ele vai responder no tempo correto, no tempo melhor. E enquanto você está esperando, enquanto você está nessa espera, que às vezes não é fácil, ele vai desenvolver em você, sabe o quê? Em mim, em você, todos nós, alguns requisitos importantes para a salvação, que é a paciência, a mansidão, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, herdarão o céu, não é essa terra aqui, é o céu. Entende como é? Enquanto nós esperamos, ele vai desenvolver pacificação, vai calma. Então, no processo educativo de Deus, esse segundo elemento de ato de fé, que é esperar no Senhor, esperar o seu tempo para resolver o nosso o mais, esperando nele, é um ato de fé, é um exercício de fé.
E eu vou desenvolvendo outras capacidades, outras habilidades que eu preciso ter para estar preparado para morar com Jesus, morar lá em cima. Eu vou desenvolver resiliência, que para mim é esperar com esperança. Entendem? Nunca devamos perder a esperança. Nunca. Eu vejo, às vezes, jovens que me causa, assim, é um pesar no coração. Aquelas estatuetas desenhadas pelo corpo, pelos braços, pelas pernas, um monte de piercing, umas coisas assim tão desagradáveis no canto da boca, na língua. E eu fico pensando, falta rumo. Eles não sabem para onde eles estão indo, certo? E Deus quer nos chamar a atenção de que nós devamos estar prontos, esperando a resposta dele. Nessa espera, ele vai trabalhando conosco. A paciência, a resiliência, tão necessária nessa época. O tempo de Deus não é o nosso. E nós não podemos perder o quê? A esperança. A esperança nos move. A esperança enche o nosso coração, é a cor verde, sabe? É aquela, nossa, agora eu não consigo, mas eu vou conseguir. Agora eu não tenho, mas se eu não estiver aqui, nova terra. Se aqui não conseguir, eu vou conseguir lá. Eu vou estar lá pela graça de Cristo, ele já me comprou. Às vezes eu olho e fico pensando, o sangue de Cristo, na oração, pelo precioso sangue, Senhor, quando eu clamo por uma pessoa. Poxa, Senhor, o teu sangue precioso. Enquanto nós esperamos no Senhor, é muito interessante. Nós fazemos um reconhecimento a respeito de Deus. Nós reconhecemos que Ele é soberano. Entendem? O que é ser soberano? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Ah, mas foi para a sepultura. Eu orei tanto para que ele não fosse. Mas Deus sabe o que faz. Entende? Espera no Senhor. Confia nele, exerça ato de fé. O justo viverá pela fé. Vamos exercer esse ato de fé, esperando no Senhor. Ele vai responder. E deixa que ele responda à sua maneira, a seu tempo. Não queira correr. Deixe a soberania de Deus atuar em você. Seja feita a sua vontade. Jesus fez isso no Calvário. Cumpra-se o teu querer. A Maria, quando esperava Jesus, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se a tua vontade. Que maravilha quando nós desenvolvermos essa característica. Depender do Senhor, esperar nele e ficar firmes. Aconteça o que acontecer. São Mateus 11, 28. É umas passagens da Bíblia que eu amo demais. Porque diz assim: está cansado? Está sobrecarregado? Vem a mim. É tão claro. Vem a mim. Eu, quando vou a Jesus, quando o meu fardo fica pesado, porque eu sou igual a vocês, não tem diferença nenhuma. E está pesado mesmo. Então, eu vou. O dia que está pesado demais, eu já tenho meu lugarzinho lá, que eu clamo a Deus e fico esperando a resposta. Eu fico esperando a resposta e ela vem. Só que é o seguinte, não é no meu tempo. Entendeu? É no tempo dele. Mas vem. Às vezes demora. E pode não vir também aqui nesse mundo. Mas eu vou continuar confiando. Mas há uns truques que eu vou ensinar para vocês. Umas coisas muito boas. Quando eu estou assim, muito sobrecarregada, eu fecho a porta do quarto e abro no Isaías 53. Mas eu amo Isaías 53. Lá no céu eu vou sair correndo atrás de Isaías. Mas que coisa! Como é que aquele homem escreveu aquilo? 700 anos antes de acontecer. É demais. E sabe que aquele negócio de vítima, que só eu sofro, acaba tudo na hora. Isaías 53, eu oro lá e saio tinindo de lá, do meu quartinho. Então, São Mateus 11, 28 diz assim, venha, troque o teu fardo pelo meu. O meu é suave.
o teu é pesado demais. Eu digo, Senhor, está pesado, Senhor, por favor. Eu vim aqui para trocar. E sabe o que acontece? Eu escutei esses dias o doutor, aquele Marcos, que coisa maravilhosa. Ele falou assim que ele clamou naquele quartinho, depois ele clamou no banheiro, lembra? No banheirinho lá, ficou orando, orando, orando. Eu faço isso também. Eu tenho um lugarzinho lá que tem dia que eu fico lá, eu faço uma coisinha e volto para lá, faço uma coisinha, até sentir a paz. Aquela paz que só no céu eu vou sentir de novo. Dura um tempo. Eu consegui pegar o meu fardo e trocar com o de Jesus. Aí eu consegui. Aí vem aquela paz. Ele fez bem isso. Sentiu uma paz. É a paz que a gente vai sentir lá. Sempre. Aqui é de vez em quando, mas lá vai ser sempre. Então é muito interessante. Mas o terceiro ponto nesse ato de fé, de viver a vida pela fé, porque a vida cristã é viver pela fé. Abraão viveu pela fé, todos aqueles heróis lá, Rabi viveu pela fé depois que aceitou Jesus, né? Então nós temos que viver pela fé, sem desanimar, é pela fé e acabou. Agora veja, o terceiro ponto para mim é intrigante. Já mexeu comigo, já me abateu, já me colocou em conversação com o Senhor de uma forma não desrespeitosa, mas valente. Romanos 8:28. Todas as coisas contribuem para o bem. Como, Senhor? Senhor do céu, como todas as coisas? Isso aqui está ruim demais. Eu estou quase morrendo do peso do fardo. Como é que todas as coisas contribuem para o bem? Ah, mas quando eu me lembro que o Senhor Deus é todo-poderoso, é soberano, os outros dois pontos, que eu preciso perseverar, que eu preciso confiar, que eu preciso crer, digo não, é para o meu bem. Tá difícil, mas é para o meu bem, porque Deus não faz nada errado. Ele não erra e ele só trabalha para um propósito: salvação nossa. Estar na nova terra, ter o nome escrito no livro da vida. Não importa. Não importa a doença, não importa a morte, não importa nada. Importa ter o nome lá. E é para isso que nós devemos viver pela fé, tá? Todas as coisas. Gente, quando a gente está nessa luta, que eu leio aí o que vocês escrevem, quando nós todos estamos nessa guerra espiritual, porque o inimigo está lutando conosco, com a nossa família, para a gente não viver pela fé. É o momento que mais nós precisamos nos apegar com Deus. Orar mais, ler a Bíblia, que é o nosso manual de sobrevivência espiritual. Ler a Bíblia, estudar a lição, responder, chegar lá na classe e participar. Gente, gente do céu. Então nós vamos aprendendo essas três coisas tão importantes para caminhar com Deus. A Bíblia nos mostra como caminhar com Deus. Eu quero encerrando nossa conversa falando do 11 de setembro. 11 de setembro de 2000, as Torres Gêmeas foram destruídas lá em Nova York, não foi? Pois é. Mas eu também tive o meu 11 de setembro particular. Foi 11 de setembro também. Mas foi 11 de setembro de 1977. Meu primeiro esposo era ministro do Evangelho. Estava preparando mais de 200 pessoas para o batismo. Tinha 5 obreiros bíblicos trabalhando com ele. E o inimigo remeteu a colher lá. Eu sei que foi ele, porque ele mesmo gritou lá na hora do enterro que ele foi ele, mas Deus permitiu. Mas quando isso aconteceu, no 11 de setembro de 77, meu show desapareceu. Eu tinha 2 crianças pequenas. E agora, dona Ofélia? Bom, agora estava meio perdida assim. Comecei a pensar, mas nada acontece por acaso. O Senhor vai me sustentar. E Ele vai ser o pai dos meus filhos.
porque a Bíblia fala isso. Salmo 68 está lá, verso 5. Pai de órfãos, juiz das viúvas, é Deus em seu lugar santo. Eu peguei isso aqui e digo, ó, é isso aqui, ó. Tá, é aqui isso aqui. Vou me apegar com isso e acabou. Ai de quem se meter comigo, porque o meu juiz está lá em cima. Eu vou nomeá-lo agora. Chamei os molequinhos que não entenderam nada. Estavam festando, acharam que estava numa festa no cemitério. Tanto que corriam. Eu falei, ó, meninos, pare aqui. A partir de hoje, o Pai do céu vai ser o pai de vocês. E o juiz meu vai ser ele. Aqui para frente está tudo resolvido. Só que um dia, lá em casa, de noite, caiu uma chuva, um temporal horrível. E de noite, a minha filha, que ela chamava de noite para ir no banheiro, chamava o pai. E a minha filha resolve com a vozinha: Papai, me leva ao banheiro. Falei: Não. Não basta a chuva lá fora? Fui eu chorar agora. Fui lá, levei, mas ela não aceitava. Ela queria o pai. Falei: Filha, o pai do céu é nosso pai. Filha, mamãe está aqui. Vamos lá. Aquilo mexeu comigo. Eu falei: Poxa vida, que coisa difícil. Então, naquela amargura, naquele choro, no meio da noite, com a chuva caindo lá fora, relâmpago, raios, eu pensei assim: Senhor, me desculpe. Pensei, não falei. Orei na cabeça. Falei assim: Senhor, me desculpe. Eu sei que tem que pensar para quê, mas eu vou perguntar se um dia o senhor puder me responder por que ele foi tão cedo, tão novo. Eu vou ficar muito agradecida. Mas, senhor, também não precisa responder, porque agora o meu coração está sangrando, está partido. O senhor sabe disso. Então, eu estou perguntando, se o senhor puder um dia, eu vou agradecer. Mas também, se não der, está tudo certo. 8 anos depois, morreu uma vizinha nossa e os meus filhos eram amigos dos meninos e foram no enterro. Eu não pude ir. Eu estava ocupada, estudando, fazendo uma tarefa para o UERJ lá do Rio de Janeiro. Eu falei: não, não posso ir, vocês vão. Eles foram, arrumaram carona e foram. Quando o sol começou a se pôr no horizonte, a gente chegava lá de casa, o poente maravilhoso. Me bateu uma saudade e eu me lembrei da oração. Opa, eu perguntei uma vez, mas que barbaridade! Onde é que eu estava com a cabeça? Mas tudo bem. Aquela noite aconteceu algo muito estranho, maravilhoso comigo. Eu estou contando não para me exibir, nem para me exaltar. Eu estou contando como testemunha do poder de Deus. Entendem? E de repente eu estava do lado da minha cama, eu deixava uma caneta, lápis, borracha e um abajur, porque às vezes à noite vinha inspiração para o trabalho que eu estava fazendo, e eu levantava e anotava tudo. Aquela noite, eu me acordei com um barulho diferente no quarto, na frente do guarda-roupa, o guarda-roupa embutido de portas verdes. Começou a fazer assim, ó, como se um palito de fósforo fosse sendo aceso. Sabe o barulhinho? Assim. E foi iluminando. Eu sentei. Pera, o negócio aqui tá diferente. Não me deu medo. Fiquei muito bem. Acendeu, acendeu, acendeu. Ficou um tocha assim, do lado da minha cama, na frente do guarda-roupa. E eu olhei, e entre aquelas luzes, eu vi uma parte dos lábios, da boca, simplesmente maravilhoso. Mas no meio das luzes. E eu pensei, eu só pensei, eu conversava, eu falava pensando com o ser celestial que estava ali. E eu olhei e disse: eu fiz alguma coisa que está desagradando o senhor? Ele falou: não, de maneira alguma. Deu, não deu um sorriso largo, esboçou um sorriso. Esboçou. E eu fiquei animada com aquilo. E eu falei assim: que foi? Eu vim para dar a resposta a uma oração que você fez lá atrás, 8 anos fazia. Eu falei: nossa, é. Então, essa pessoa, esse ser, disse: vem e segue-me. E eu fui, na visão, né?
É um corredor enorme, era um hospital, e eu fui atrás. Chegou no final, ele abriu a porta. E daí deu uma curvinha, abriu outra porta com maçaneta. E me colocou, eu senti o calor do ser celestial. Pôs a mão assim por trás de mim. Eu não encostava nele, mas eu senti o calor dele, sabe, me protegendo. E numa cama de hospital estava deitado meu falecido esposo. Amarelo. E fora, e tinha uma janela enorme, com nuvens, o céu lindo lá fora. E ele, fechado os punhos, blasfemava contra Deus. Estava com câncer de fígado. Acredita? E ele blasfemava. E eu quis intervir, eu fiquei desesperada. Eu comecei a chorar, eu falei, não, não é assim que eu te conheci, não pode fazer isso, não é você. E ele disse, calma. O que você preferia, minha filha? Isso ou aquilo? Eu falei, aquilo. E me acordei, estou sentada chorando. Eu conto isso para vocês, porque no dia do cemitério, que era o 11 de setembro, eu coloquei nas mãos de Deus a nossa vida, dos meus filhos e minha. O Senhor é pai dos órfãos e juiz das viúvas. Faça isso. Entregue para Jesus. Vá até Ele. Viva pela fé. E deixa o mais, ou tal sujeito ou mais, na mão dele. Pare de lutar com as suas próprias forças. A melhor coisa que possamos fazer. Que Deus abençoe vocês todos. E que a minha fala tenha sido útil para ajudá-los na caminhada, para aliviar o fardo, para sentir-se mais leve e para viver com Jesus. Vale a pena viver com o Senhor. Que Deus os bendiga. Amém. Oração. Vamos orar então? Querido Deus e Pai, aqui embaixo as lutas são muitas, mas o teu sangue precioso derramado no Calvário por nós é suficiente para nos ajudar na caminhada. O Espírito Santo enviado pelo Senhor pode nos ajudar a consolar, a confortar, a dar forças. Senhor Jesus, nós queremos viver pela fé aqui. Nós queremos entregar-nos a Ti, nós queremos esperar em Ti e nós queremos desenvolver características e habilidades para o céu. Fica com cada pessoa que pôs o seu pedido, que colocou sua prece. O Senhor disse que quando formos ao Senhor em seu nome, Ele vai nos ouvir. Nós sabemos, Senhor Jesus. Nesse momento, nos entregamos a Ti, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus. Envia Teu Espírito Santo, dá-nos forças para a caminhada. E os problemas todos sejam resolvidos ao pé do Teu altar, esse altar lá em casa, enquanto oramos uns pelos outros e por nós mesmos. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, para sempre nos entregamos e nos conserva neste caminho de fé até a sua volta. Venha logo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.